Boa tarde, hoje é dia 3 de março de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do sexto ano do ensino fundamental nos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Elias, a Nicole Ferraz, a Nicole Adaiane, a Valentina e a Ana Cláudia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, faltaram hoje, porém essa aula é gravada e postada no YouTube para que os demais alunos possam depois assistir e colocar as suas atividades em dia. Se você assiste essa aula pelo YouTube e não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, que é youtube.com/Ricardo Henke. O material que nós estamos estudando é Aprender Sempre, volume 1. Hoje nós vamos fazer a aula da sequência de atividades 2, parte 4. O material é fornecido aos meus alunos através da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link da playlist com todas as aulas que nós já gravamos sobre esse material e as que nós iremos gravar posteriormente. Vamos dar continuidade então à sequência de atividades 2, parte 4. Qual é a habilidade que nós estamos estudando na sequência de atividades 2? As habilidades são elas: a EF05MA16 e a EF05MA17. Objetos de conhecimento, figuras geométricas espaciais, reconhecimento, representações, planificações e características. Figuras geométricas planas, características, representações e ângulos. Página 118, sequência de atividades 2, parte 4. É formada pelas aulas 7 e 8, que tem como tema Brincando com os polígonos. Só para lembrar, polígonos é figuras planas, né? E são figuras fechadas, construídas todas por retas ou tem curvas nelas também? Todas retas, certo? Elias, senta no seu lugar, pega a sua apostila, por favor. Objetivos das aulas: reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos. Então vamos lá, na página 118 tem o exercício número 1. Complete a palavra cruzada descobrindo o nome dos polígonos de cada um. Então aí na apostila de vocês tem quantos polígonos? Na horizontal tem 1, 2 só, né? E na vertical tem 1, 2, 3, 4. 2 com mais 4? 2, 6. Então tem 6 ao todo aí, né? Então lá, na horizontal, o primeiro ali na horizontal. O primeiro na horizontal tá onde? É esse daqui, né? Como que é o nome do polígono? Ele está dando dicas ali, não tá? O polígono que tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Ah, ele é um quadrado? Pode ser quadrado. Qual outro nome que tem para 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos? Retângulo. Ele pode ser um retângulo. Ele pode ser um paralelo. Não, desculpe, esse é um paralelogramo. É um poliedro. Ele pode ser um paralelogramo, né? Eu tenho que ver o que mais que ele tem de informação. As medidas dos seus lados paralelos são congruentes. Epa, que palavra diferente. O que é congruentes? Vocês conhecem essa palavra? Iguais? Iguais. Guarde isso na cabeça de vocês. Até coloque na apostila aí. Congruentes quer dizer iguais. A medida de seus lados paralelos são congruentes. São iguais. Os ângulos internos medem 90 graus cada um. De quem eu estou falando? Retângulo. É o quadrado ou é o retângulo? Retângulo. Mas o retângulo, se esse lado tem 10 centímetros,
o seu outro lado que é paralelo a ele é congruente, ou seja, tem que ter também 10 centímetros. Se esse lado tem 5 centímetros, o outro lado é congruente, também tem que ter 5 centímetros. Todos os ângulos têm que ter 90 graus. Formou um retângulo? Tem 4 lados? Sim. Tem 4 vértices? Os vértices são as bolinhas aqui, né? Tem 4 ângulos? Sim. Então o nome dele é? Retângulo. Vamos ver? Retângulo. Isso aí. Então o número 1 ali é retângulo. Certo? O número 2. Deixa eu escrever lá. Retângulo. Retângulo. Na horizontal ainda. Tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Ah, retângulo de novo. Calma. Lados opostos são paralelos e possuem a mesma medida. Os lados são opostos e todos os lados possuem a mesma medida. Quadrado? Não, mas ele pode ser o quê? Ele tem ângulos de 90 graus? Então aqui, ó, ele é a mesma coisa que o retângulo. Só que agora ele não tem o ângulos. Aqui tem 10 centímetros, certo? Aqui embaixo também tem 10 centímetros. Esse daqui tem 5 centímetros. E esse tem 5 centímetros. Mas aqui não tem um ângulo 90 graus. Aqui também não. E aqui também não. E aqui também não. Como é o nome dessa figura? Um hexágono? Não, ele tem 4 lados, então ele não pode ser hexágono. Ele é um paralelogramo. Ah, eu pensei que era aquele lá, o outro 2 lá que tá perto do... Paralelogramo. Tá? Tem lados paralelos e os 4 lados não são iguais, mas ó, esse lado é mesma medida que esse lado. Esse lado tem a mesma medida que esse lado. A única diferença entre ele e o retângulo é que ele não tem ângulos de 90 graus. É a mesma coisa que você pegar um retângulo e dar uma inclinada para o lado. Ele vai formar um paralelogramo. Professor, eu pensei que era paralelepípedo, daí depois eu pesquisei na internet, daí apareceu isso daí, que eu não sabia. Ah, o paralelepípedo, ele é uma figura tridimensional, ele é um poliedro. Vamos lá, agora vamos ver as outras. Agora nas verticais. Tem 6 lados. 6, lembra que quantos? Tem 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. Lembra que eu falava para vocês nas aulas anteriores? O time, quando é bicampeão, tricampeão, tetracampeão, 4 títulos. 5 títulos é pentacampeão, 6 títulos, hexacampeão. No caso aqui a gente está falando de forma geométrica. Se tem 6, começa com hexa. Como a gente está falando de ângulos, hexágono, 6 ângulos, hexágono, hexágono, tá? Próximo. O número 2. Tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Todos os lados têm a mesma medida. Mas podia ser também um losango.
E os ângulos internos medem 90 graus cada um. Ah, quando tem ângulos de 90 graus é um quadrado. Então aqui é Opa, aqui é um D. Quadrado. E o 3 tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Pentágono? Isso, lembra que nós estávamos falando de títulos? Ganhou 4, tetra. Ganhou 5 títulos, penta. Como não é títulos, não é pentacampeão, é ângulos. Pentágono. E agora? Tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Triângulo. Certo? Completamos nossa palavra cruzada? Completamos ela ou não? Vamos subir a resposta para ver se está certo? A primeira era retângulo. A segunda era paralelogramo. A verticais. A primeira era hexágono. A segunda era quadrado. A terceira era pentágono. E a quarta era triângulo. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Vamos para o próximo então? Professor, achei que eu não tinha feito, mas esse daqui eu fiz em casa. Marco ali. E lá, agora já foi. Vamos lá. Próximo. Vamos jogar um jogo? Estranho, né? Se é jogar, é lógico que é um jogo, né? Vamos falar, vamos subir para cima? Vamos descer para baixo? Né? Vamos jogar um jogo? Para cada quadrado, o seu professor dirá algumas características sobre determinado polígono e você deve descobrir qual é. Use a régua e transferidor para auxiliar na descoberta dos polígonos. Será que é necessário usar a régua e o transferidor? Vamos lá aqui, ó. Presta atenção nas dicas. Quadrado número 1. Vou falar as dicas. Você vai falar para mim qual é. Quadro de pistas. Isso aqui não precisa copiar, só vamos ler as pistas. Quem é essa figura? Eu tenho mais de 3 lados. Qual que você já elimina aqui? O triângulo. Esse triângulo não pode ser. O segundo. Esse também não pode ser. Tem mais alguém que não pode ser? Não. Isso aqui já caiu fora, né? Quando ele falou eu tenho mais de 3 lados, essas duas figuras já não podem ser. Esses 2 polígonos não podem ser. Segunda dica. O número dos meus lados e meus vértices e meus ângulos são iguais. Bom, esse aqui, como que é o nome disso aqui? Quem lembra o nome disso? Pentágono. Ele tem 5 lados. Ele tem 5 lados? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ângulos e 5 vértices. Esse pode ser? Pode. Esse aqui ele tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tem 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos. Esse aqui é o octógono. Ele pode ser? Não. Pode. Ele tem o mesmo número de lados, mesmo número de vértices e mesmo número de ângulos. Então ele pode ser também. Esse pode ser também? Pode. Esse também tem todos os iguais. Esse pode ser? Pode. Por que não? Tem 1, 2, 3, 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos. Pode ser também. Esse também e esse também. Então todos podem ser. Isso aqui não eliminou nenhum. Próxima dica. Tenho menos de 6 lados. Quem vai ser eliminado aqui? O pentágono. Ele tem menos de 6 lados. Esse aqui pode ser?
Ele tem 5 lados. Ele pode ser? Pode. Pode. Esse aqui tem 8 lados. Ele pode ser? Não. Não, porque ele fala que tem menos. Esse tem 4 lados. Pode ser? Pode. 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 E esse aqui Tem 6. tem 6 lados. Ele pode ser? Não. Tenho menos de 6 lados. Então não pode ser. Ele não pode ter 6 lados, né? Próxima dica. Tá diminuindo, né? Tenho 4 lados. O pentágono. O pentágono cai fora, né? Ele não pode ser mais. Só ele daí, O retângulo pode ser? Pode. O quadrado pode ser? Pode. O trapézio pode ser? Pode. O losango pode ser? Pode. Pode. Vamos ler a próxima dica? Todos os meus ângulos medem 90 graus. Elimina O retângulo pode ser? Pode. Pode. O quadrado pode ser? Pode. O trapézio pode ser? Não. Não, ele tem um ângulo maior que 90 graus aqui. Aqui é menor que 90 graus, então esse aqui não pode ser. O losango pode ser? Não. Não também. Opa, já ficamos em dúvida entre 2 agora. Será que tem mais dica? Última dica. Todos os meus lados têm a mesma medida. Quadrado. Quem? É o quadrado. Quadrado. Então quem fica aí fora agora é o retângulo. Então o único que pode ser é o Quadrado. quadrado. Certo? Agora eu não vou eliminar. Vou deixar vocês eliminando. Certo? O próximo quadro aí. Combinado? Então vamos lá. Posso ir pro próximo? Pode. Como que é o nome desse polígono? Quadrado. Então escreve ali embaixo. Nome do polígono? Quadrado. E vocês podem destacar ele aí. Agora nós vamos para o quadro número 2. Olha as dicas. Quadro de pistas. Eu vou dar todas as pistas de uma vez só, desses vou eliminando aí. Não tenho 4 lados. Tenho menos de 10 lados. O número de lados que eu tenho é um número ímpar. Tenho um ângulo tenho um ângulo de 90 graus. Certo? Professor, se ele não tem 4 lados, então... Agora vocês pensam aí. Vou apertar pausa na gravação. Vamos lá. Não tenho 4 lados. Quem que a gente elimina aqui? Quadrado. O quadrado, o retângulo, quem mais? E o... Losango. Mais alguém? Ah, o trapézio. É isso que eu... Então já fizemos a primeira dica. Tenho menos que 10 lados. Todos aqui têm menos que 10 lados. Essa dica não ajudou muito. O número de lados que eu tenho é um número ímpar. Número ímpar. Esse aqui tem 5. Esse tem 3. 5 é ímpar? É. 3 é ímpar? É. 3 é ímpar? Tem 3 lados. Esse aqui é 8 lados. É par ou ímpar? Par. Então ele não pode ser. Esse tem 6 lados. Par. Então é um desses 3. Tem um ângulo de 90 graus. Esse tem ângulo de 90 graus? Tem. Onde que ele está no ângulo de 90 graus? Ah, eu precisaria de um compasso, né? Um transferidor. O ângulo de 90 graus é esse daqui, ó. Bem assim. Ele forma um canto certinho aqui assim, ó. Eu tenho esse ângulo aqui? Não. Esse não pode ser. Aqui eu tenho ângulo de 90 graus? O único lugar que eu tenho ângulo de 90 graus é aqui, ó. Então, é esse triângulo. Mas como que é o nome desse triângulo? Triângulo. Por causa desse ângulo aqui, ele recebe o nome de triângulo retângulo. Por quê? Porque ele era um retângulo que foi cortado ao meio, na diagonal. Então, o nome correto dele é triângulo retângulo. Certo? Vamos para o próximo? Quadro número 3.
Primeira dica. Quadro de pistas. Não tenho 3 lados. O número de lados que eu tenho é um número par. O número de lados que eu tenho é o número igual ao número de lados do hexágono menos 2. Será que só com essas dicas já dá para resolver ou não? Vamos fazendo? Então vamos lá. Não tenho 3 lados. Quem que eu elimino aqui? Os 2 triângulos. Esse e esse já era. O número de lados que eu tenho é o número par. Quem eu elimino? Então quem sabe é pentágono? O pentágono, o primeiro aqui, né? 5 lados. Pentágono. O octógono, que tem 8 lados, fica? É par, né? Fica. Esse daqui, retângulo, fica. Quadrado, fica. Trapézio, fica. Losango, fica. E o hexágono fica. O número de lados que eu tenho é igual ao número de lados do hexágono menos 2. Quantos lados tem o hexágono? 6. Menos 2 dá quantos? 4. Então quantos lados tem a figura que nós estamos procurando? 4. Pode ser o octágono? Não. Octógono? Não. Pode ser o retângulo? Pode. Pode ser o quadrado? Pode. Pode ser o trapézio? Pode ser o losango? Pode. Pode ser o hexágono? Não. Então vai ter que ter mais dica. Tenho 4 ângulos de 90 graus. Quem que não pode ser? O trapézio não pode ser, porque ele não tem 4 ângulos de 90 graus. E o losango. Sobrou quem? O retângulo e o quadrado. Tem que dar mais alguma dica, né? As medidas dos meus lados são iguais de 2 a 2. Esse é igual a esse e esse é igual a esse, 2 a 2. O outro também, só que daí o outro são 4 lados iguais. Então, por definição, aqui é o retângulo. Você viu que X mal feito? Como que é o nome dessa figura? Retângulo. Vamos para o último. É o último quadro, né? Quadro número 4. Que polígono é esse? 4, quadrado, 4. É quadro, né? Não é quadrado. Quadro 4. Pistas. Não tenho 3 lados. Não tenho ângulos de 90 graus. O número de lados que eu tenho é o dobro do número de lados do triângulo. Aqui já dá para descobrir, hein? Vamos lá. Não tenho 3 lados. Quem cai fora? Os 2 triângulos caem fora. Não tenho ângulos de 90 graus. Quem cai fora? O quadrado e o retângulo. Tem mais alguém? Não, o outro que tem ângulo de 90 graus é o triângulo retângulo aqui, mas já caiu fora. O número de lados que eu tenho é o dobro. O dobro quer dizer que vai fazer vezes quem? 2. Vezes 2. 2 vezes o número de lados do triângulo. O triângulo tem quantos lados? 3. 2 vezes 3 dá? 6. Qual figura tem 6 lados aqui? É esse daqui? O de baixo? O último. O último aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É ele mesmo. Esse tem 4, esse tem 4, esse tem 8 e esse tem 5. Então, que figura é essa? O hexágono, tá? Então, essa seria a figura segundo as dicas que eu dei. Tá bom? Na apostila aí, vocês marcam assim, número 2. Dicas lidas pelo professor. Pode escrever na apostila aí.
Pode ser nas anotações. Dicas do exercício 2, lidas pelo professor. Certo? E eu vou encerrar essa aula para a gente começar a outra, tá bom? Vou encerrar o vídeo aqui. Vamos passar dicas do meia? Dicas dos quadros, lida pelo professor. Vou encerrar aqui. Para quem assistiu pela internet, desde já obrigado. Para a próxima aula que nós vamos começar agora, já vamos resolver as aulas 1 e 2, investigando a tabuada de Pitágoras, que é do exercício 1 até o 1, das páginas 123 até a 124. E aqui hoje nós encerramos a sequência de atividades 2 e vamos começar a sequência de atividades 3. Se gostou da aula, já deixa o like. Muito obrigado. Até a próxima. É lido pelo